Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Que o Senhor, nesta manhã, fale com você, se ainda não falou, e que você abra o seu coração, porque o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós, em cada detalhe, em todas as circunstâncias. Você crê no Senhor? Amém. Amém. Então vamos deixar a palavra do Senhor falar conosco nesta manhã. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 34. Diz assim o versículo 22 e os demais. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Só uma correção, tesouro inextinguível. Falei inextinguível, que minha voz está meio estranha. O Senhor Jesus fala para não andar ansiosos, para nós não andarmos ansiosos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe, Deus, a tendência do coração do homem, Senhor, que é de buscar confiar nas suas próprias forças, de buscar coisas até que às vezes não são necessidades e pensamos que são. Mas o Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos comer, o que precisamos vestir. O Senhor fala para nós não termos em nosso coração inquietações. Traz, Deus, nessa manhã, Senhor, para nós, Deus, essa verdade, Deus, ao nosso coração, de que nós não precisamos nem devemos andar ansiosos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A própria palavra já fala por si só. Somente essa leitura já basta no sentido de trazer uma paz ao nosso coração, de trazer a lembrança de que não somos nós que conseguimos as coisas e que não é pelo nosso esforço somente que vamos conseguir o que comer, o que vestir, mas sim através do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus fala para os discípulos dele. Não é para todos aqui neste caso, porque os discípulos são aqueles que andam com o Senhor. E ele fala, por isso, no versículo 22, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. O tema da nossa mensagem de hoje é, não fique ansioso. Não fique ansioso. Olhe para seu irmão que está talvez aí com você na sua casa, para quem estiver do seu lado, e diz, não fique ansioso. Para as mulheres, não fique ansiosa. Para as crianças, não fique ansioso. Por quê? O Senhor Jesus falou, na palavra dele está dizendo, para não ficarmos ansiosos na nossa vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O ser humano, ele tem essa tendência de andar ansioso, de querer viver antecipadamente aquilo que está para ver. Já viver no dia de hoje. Talvez semana que vem tem algo para ser resolvido, nós podemos até pensar, mas não ficar ansioso, não ficar inquieto, preocupado ali, e agora o que vai acontecer? O Senhor Jesus fala para não ficarmos ansiosos quanto à nossa vida, quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de vestir. E ele coloca aqui, naquele momento, o que era a busca do povo na limitação daquela época. A comida, a vestimenta. Hoje em dia as pessoas se inquietam e se preocupam por muitas outras coisas, porque até coisas foram acrescentadas para nós que se tornaram, de certa forma, necessárias. Não só comida, como vestimenta. Mas outras coisas até as pessoas hoje estão se inquietando. E às vezes elas entram em tantas situações neste mundo que se inquietam por coisas que não são necessárias. E nós olhamos aqui para o Senhor que Ele limita, baseado naquilo que eles viviam naquela época, em duas coisas para o ser humano não andar ansioso. E a primeira coisa, que nós não devemos ficar ansiosos, não fique ansioso. Então, primeiro ponto, quanto ao que comer, quanto ao que você precisa para o seu corpo sobreviver, para o alimento. Você já notou que o ser humano, ele gasta um grande tempo pensando em comida? Eu já parei uma vez, não hoje, não só hoje, mas já parei para pensar como a gente gasta tempo pensando no que a gente tem que comer, no preparo do que a gente tem para comer, depois ali na hora que a gente senta para comer, depois do que a gente comeu deu trabalho para limpar aquilo que a gente comeu, depois aquilo que tem que guardar, a despensa que tem que organizar, você na sua casa. Olha o tanto de tempo que o ser humano no mundo inteiro vive para a comida. Por quê? Porque é uma coisa que é necessária. Agora você acha que Deus, que criou a cada ser humano, que criou o mundo inteiro, Ele não sabe que isso é uma coisa necessária? Por isso que nós dedicamos tanto tempo, porque é necessário. Uma das maiores indústrias no mundo é a indústria do alimento, alimentícia. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, é uma necessidade. E é isso o que Jesus está falando aqui, que é uma necessidade, mas que a gente não precisa ficar preocupado com isso. As pessoas, hoje em dia, não digo só no meio de irmãos, da igreja, mas as pessoas fora, elas também precisam comer. Só que essas pessoas não têm isso aqui que Jesus está falando. Porque aqui Jesus está falando aos discípulos, que é para eles não andarem ansiosos. Por quê? Porque as pessoas fora da comunhão, da igreja, elas devem até andar ansiosas por isso. E eu acho que elas devem mesmo andar ansiosas e preocupadas e correndo atrás disso. Porque elas não têm um pai que vai suprir essa necessidade. Então elas têm que correr atrás, buscar o alimento, ficar pensando nisso e inquieto com isso.
porque elas não têm um pai que vai entregar este alimento. Elas não têm aquele que vai lá e vai entregar aquilo que a pessoa necessita com relação à sua alimentação. Elas têm que correr atrás. E eu falo para você, se você não crê no Senhor Jesus, hoje, e não crê que existe um Pai, que nós somos filhos do Senhor, esses que creem, esses que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus, se inquiete mesmo. Se preocupe porque você tem que comer hoje. Então vá atrás, trabalhe mesmo, corra, vá atrás dessas coisas, porque você não tem um pai. Você precisa de correr atrás das coisas. Você precisa de um alimento. Só que Jesus está falando aos seus discípulos aqui, para não andar ansiosos. Porque para estes é diferente. Para estes, eles têm aquele que supre. Eles têm aquele que conhece a necessidade e sabe que precisa comer. E Jesus, ele está falando isso aos seus discípulos e ele dá exemplo. Dá um exemplo aqui básico, simples, mas maravilhoso. Um exemplo quanto aos pássaros. Olha só ali o versículo 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. O Senhor sabe que os animais, eles não são estes que são como o ser humano, que tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma mentalidade. O animal, ele não é aquele que não precisa ser salvo, mas o animal está subjugado ao pecado. Então, o Senhor cuida destes. Aqui, os corvos, eles não vão lá, trabalham na terra. Eu nunca vi aqui o quero-quero, andando aqui na chácara um dia lá, e ele ali, pegando a enxada, ou cavando ali, e colocando uma sementinha ali, colocando uma sementinha de milho para comer. Não, nunca vi. E eu estou vendo eles ali que eles estão multiplicando aqui na chácara. Eles não semeiam, eles não trabalham na terra. Eu nunca encontrei ali também na grama, entre os quero-queros, um quartinho que é a despensa deles. Não. Por quê? Porque a palavra fala, Deus os sustenta. Deus sustenta os animais, Deus sustenta os corvos, Deus sustenta os pássaros. Eles têm o que comer. Eles têm porque o Senhor cuida deles. E olha só o que Jesus fala no final do versículo 24. Quanto mais valeis do que as aves. Quanto mais valeis do que as aves. Jesus está falando que se Ele, que é Filho de Deus, que é o nosso Deus, que Ele cuida das aves, o nosso Pai cuida das aves, Ele não vai cuidar daqueles que são os discípulos dele? Será que o Senhor só cuida das aves e daqueles que professam o Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que são lavados pelo Senhor, salvos pelo Senhor? Será que estes o Senhor não vai cuidar? Não, com certeza Ele irá cuidar. Com certeza o Senhor, Ele cuida dos seus. Nós valemos, e aqui Ele está dizendo, quanto mais valeis do que as aves. Ele está querendo dizer que nós valemos mais do que as aves. Ele está falando que vocês valem mais, então por que estão se preocupando? Por que estão preocupados? Olhem para as aves, elas não estão preocupadas, elas estão ali correndo atrás talvez do alimento que está ali. Está ali, mas elas não estão trabalhando em cima, gastando, preocupadas, não. Elas vão ali e encontram o seu alimento. O Senhor Jesus fala que para nós também não vai faltar. Os seus discípulos, aqueles que confiam no Senhor, para estes não vai faltar o alimento. Olha o versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós, que pela nossa ansiedade, de ficarmos, eu vou ter que ficar bem ansioso, bem ansioso, bem ansioso, para que essa situação possa mudar, para que isso possa trazer o alimento para mim? Não tem lógica.
A gente acaba ficando ansioso, mas isso não vai ajudar para trazer o que a gente precisa, para trazer o alimento que a gente precisa. Pelo contrário, vai diminuir a fé, vai querer minar a nossa fé, para que a gente não creia que Deus vai suprir e assim para diminuir também a alegria da vida. Nada vai mudar. Se você ficar ansioso e você não ficar ansioso, isso não muda nada. No sentido de trazer aquilo que você precisa. Então, é bom ficar ansioso? Não! É bom ficar inquieto com o que a gente precisa? Não. Qual deve ser a postura dos discípulos do Senhor? Não andar ansioso. Olha o versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? A ansiedade, ela não resolve a situação. Então, para que ficar ansioso? Seja ficar ansioso pelas coisas mais simples, quanto às coisas mais complexas. O Senhor Jesus fala assim, não ande ansioso nem para uma coisa simples, nem para uma coisa muito grande, complexa. Não precisa. Não fique inquieto. Então, não fique ansioso quanto ao que comer. Não fique ansioso quanto ao seu alimento. Não fique ansioso quanto a isso. O nosso Pai, o Senhor Deus, está vendo e está cuidando de você. Segundo ponto, não fique ansioso quanto ao que vestir. O Senhor Jesus agora quer falar um pouco sobre as vestimentas, sobre roupa. 27. Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A beleza do lírio. O Senhor mostra que isso é como uma roupa dele, a cor que o lírio pode ter. O lírio pode ter várias cores. Existem lírios brancos, amarelos e outros até. Tem um pouco mais vermelho ali, um bordozinho. Tem lírios de muitas cores. E o lírio, aqui até tem um tempo aqui na chácara que a gente anda ali pelo caminho, ele nasce ali na beira da estrada. A gente passa e vê o lírio ali. Aqui nós temos um local ali que temos os lírios ali. Eu nunca vi o lírio assim, ai, qual roupa eu vou colocar hoje? Não, eles são belos por eles mesmos. Eles são lindos por eles mesmos. E eles não, aqui o Senhor falou, eles não fiam, eles nem tecem. Mas o Senhor fala que eles se vestem do jeito que eles são ali, aquela beleza que eles têm. Nem Salomão, o homem considerado mais rico e até sábio ali daquele mundo que ele vivia, se vestiu como um lírio, um simples lírio, que está às vezes até aqui na beira do caminho. Por quê? Porque o Senhor sabe cuidar daquilo que é dele. Você acha que Deus vai deixar você andar aí feio? Ele está falando isso. Porque o lírio é bonito. O lírio ele tem uma aparência bela. Você acha que Deus vai te deixar aí feio, andar feio? As pessoas se preocupam, o que eu vou ficar? Que roupa? O Senhor cuida de você até para você não ficar feio. Porque aqui não está falando simplesmente do frio. Não sei se você percebe isso. Por isso que eu estou falando sobre essa questão de uma roupa bonita. Ele está falando que Salomão não se vestiu em toda a sua glória como um lírio. Ou seja, não está falando simplesmente da necessidade aqui de se vestir. Por causa do frio, hoje nós estamos com um dia muito frio aqui, estamos com roupa, graças a Deus. Mas ele está falando que os lírios ali, eles se vestem, na verdade eles são mais bonitos até do que até Salomão com todo o poder e toda a glória que ele tinha. Nem Salomão conseguiu se vestir tão bem como os lírios. O Senhor está dizendo isso. Agora, olha o 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, vai secar, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Vocês não são um lírio, vocês não são aqueles que são uma erva do campo, que depois vão secar ali
nesse sentido. Vocês são filhos do Senhor. Vocês são filhos de Deus. Vocês são os discípulos do Senhor. Você acha que o Senhor não vai cuidar de você? Na sua necessidade de roupa, Ele vai te suprir. Talvez na roupa que você acha que vai ser uma roupa boa, que você precisa ali, você não só precisa, mas vai ser uma roupa bonita, o Senhor pode te dar. Porque Ele sabe que você é filho dEle. Ele vai querer te dar. Quando eu estava lendo aqui, eu vi que não era simplesmente essa questão de ter uma roupa ali simplesmente para não ficar nu ou algo assim, mas ele fala que os lírios se vestem muito bem, no sentido deles, da composição deles. Nós também, porque nós temos o Pai e o Senhor vai cuidar de nós. Versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A inquietações. Então não fique inquieto quanto ao que você precisa vestir. O Senhor cuida de você. E até talvez naquela hora da escolha da roupa, né? Às vezes as mulheres podem olhar para o guarda-roupa ali e tem as roupas. E às vezes falam, eu não tenho roupa. Cuidado, aí o Senhor Ele tem suprido você. Ele tem suprido. Olha quantas coisas você tem ali. E o Senhor tem suprido. Então não deixe também entrar reclamação. Uma inquietação pelas roupas que você tem. O Senhor tem dado isso a você. O Senhor tem suprido isso que você necessita. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, quanto ao que comer e quanto ao que vestir. E aqui fala no versículo 29 o que não tinha falado nos versículos anteriores. Comer e beber também. Então, as necessidades nossas básicas, né? A água, o alimento, o que beber, o Senhor dará. As necessidades também, uma necessidade básica, o que vestir, o Senhor dará. Mas, então lembra que eu falei no início? Se você não é um discípulo do Senhor, se você não é uma pessoa que crê no Senhor, você deve fazer o contrário disso. E é verdade. Olha só o versículo 30. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então o papel daqueles, aqui nos gentios, aqui o Senhor Jesus está falando, gentios como aqueles que não creem no Senhor, como aqueles que não creem em Deus. Então, o papel deles, o trabalho deles realmente é andar atrás dessas coisas. Porque esses não têm um pai. Esses eles vão correr pensando que eles precisam suprir a necessidade de comer, de beber, da sua casa, da sua vestimenta, botar uma roupa melhor. Esse vai buscar essas coisas. Esse vai correr atrás dessas coisas, vai ficar pensando, vai ficar inquieto, vai ficar triste porque não tem essas coisas e vai ficar preocupado. Nós não devemos ficar ansiosos. Não fique ansioso. Quem deve ficar ansioso não é o crente, é o descrente. Se você é crente, não fique ansioso. Não fique ansioso quanto ao que comer. Não fique ansioso quanto ao que vestir. O que você deve fazer? Olha o versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós estamos chegando ao fim. E o Senhor Jesus está falando, que Ele já falou ali. Primeira coisa, não devemos ficar, não fique ansioso quanto ao que comer. Segunda coisa, não fique ansioso quanto ao que vestir. E agora, caminhando ao fim, Jesus fala que aqueles que não creem no Senhor, estes buscam ficar preocupados com essas coisas, inquietos com isso, porque não têm um Pai. Mas nós que temos um Pai, nós temos algo a fazer. Nós, os discípulos, temos algo a fazer. O que é? Buscar, antes de tudo, o reino do Senhor. E todas aquelas coisas que Ele estava falando, o que comer, o que beber, o que vestir, isso vai ser acrescentado. Então, qual é o trabalho do descrente? Ficar inquieto com essas coisas. Ele deve realmente buscar, ficar preocupado, inquieto, com toda essa loucura. E quanto aos filhos do Senhor, aqueles que têm um Pai, aqueles que têm o Pai
que está sobre todas as coisas, o Deus sobre tudo, este deve buscar o reino do Senhor. Esse deve buscar também, esse sentido de buscar o reino do Senhor, eu creio que é estabelecer o reino do Senhor aqui. Buscar o reino do Senhor, as coisas do Senhor, aquilo que o Senhor tem no seu reino, que constitui o seu reino. Buscar essas coisas, buscar o Senhor, buscar o reino do Senhor. E todas as coisas que os que não têm o Pai Celeste estão preocupados, elas podem ser entregues a estes, que são o pequenino rebanho. Versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não tema, não tema. Você é discípulo do Senhor? Está preocupado com as coisas que necessita? O Senhor Jesus fala, não temas, não temas. Se arrepende dessa preocupação, se arrepende dessa ansiedade. Olhe para os pássaros, para os corvos, para os lírios. Se arrependa nesse sentido, de ficar ansioso, inquieto, porque isso não é o seu papel. Seu papel é buscar o reino do Senhor. E busque, porque o Senhor fala no final aqui, no versículo 32, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Busque o reino do Senhor e você vai receber o reino do Senhor. Você vai encontrar o reino do Senhor. O vosso Pai, o nosso Pai, se agradou em dar o reino dele, as coisas do reino dele. O reino do Senhor tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São coisas que há no reino do Senhor. Busque o reino do Senhor e você vai receber o reino do Senhor. Versículo 33, vendei os vossos bens e dai esmola. Não tenha medo disso. Se for necessário, às vezes vender aquilo ali e ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa, dar esmola. Faça. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Como assim? Agora todo mundo vai ter então uma bolsa aqui boa? Não, toda bolsa, por mais que você faça, ela vai se desgastar. Ele está falando que você não precisa ficar preocupado em se entesourar aqui nesta terra. Mas o Senhor fala para nós construir um tesouro no céu. Quando fazemos estas coisas, quando buscamos o reino do Senhor, quando trazemos e recebemos o reino do Senhor nessa terra, nós faremos coisas para colocar um tesouro inextinguível, como está escrito ali no 33. Outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não ande ansioso, não fique ansioso. Se o seu coração, preste bem atenção nisso, se o seu coração está ansioso com essas coisas, bem provável que o seu tesouro não está no reino do Senhor. Está onde? Nestas coisas, nas coisas aqui deste mundo. Porque você está inquieto com isso, você está preocupado com isso. Eu falo isso pensando, quando eu falo aqui, eu estou pensando eu mesmo, nos momentos que eu fico inquieto, nos momentos que eu fico preocupado. Naquele momento ali, provavelmente o meu coração ou os meus olhos não estão olhando para o Senhor, estão focando demais na situação que eu estou vivendo, esquecendo que eu tenho que construir um tesouro lá no céu e não aqui nessa terra. E o tesouro aqui, e as situações que eu preciso, a necessidade, até aquilo que eu preciso para eu vestir, o Senhor vai dar. Então, cabe a nós, aqui no final, pensar. Primeira coisa, você é um discípulo do Senhor. Então, não ande ansioso. Busque ao Senhor. Busque o reino do Senhor. Busque o reino do Senhor porque ele é dado a você. O Pai se agradou a dar a você. Se você é um discípulo do Senhor, o Senhor, ele, como um pai, ele tem prazer em suprir a sua necessidade, em dar o que comer, o que beber e também o que vestir. Mas, se você não é um discípulo do Senhor, eu quero te convidar nesta manhã
Eu quero mostrar tudo isso que nós vimos nessa manhã, mostrar para você que você está indo por um caminho que não é sábio, indo por um caminho que parece tão complicado, você andar ansioso, você andar inquieto, você andar preocupado com estas coisas, quando o Senhor diz que Ele dá tudo isso. Por que não confiar no Senhor? Há exemplos mais do que suficientes entre irmãos, na igreja local, no mundo inteiro, de que o Senhor cuida e supre cada um. Há exemplos. Por que você não vem e se junta aos discípulos do Senhor para andar esse caminho de proteção, de cuidado e de amor do Pai? O Pai se agrada dos seus discípulos e Ele vai cuidar deles. O que você precisa é crer no Senhor. O que você precisa é se arrepender destas coisas que estão no seu coração, que são talvez tesouros no seu coração e que a traça pode corroer e que a traça pode destruir, o ladrão pode roubar. Ah, que preocupação! Ah, que peso! Quando vai dormir pensando nessas coisas. O Senhor Jesus te chama. Vinde a mim. O Senhor Jesus fala em outra passagem. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus vai aliviar você. O Senhor Jesus vai aliviar você deste peso que você vive. Desta situação, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você ali começa a pensar nestas coisas, o Senhor Jesus traz o alívio. Confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor, realmente entregue, sabendo que o Senhor guarda, que o Senhor cuida, que o Senhor sustém. Não deixe isso para depois. Se você quer fazer isto neste momento, se você crê que o Senhor Jesus pode fazer isso como os demais discípulos, você pode se juntar a nós neste momento. E eu quero orar por você. Eu quero orar ao Senhor também, para que Ele olhe para você aí e neste momento o Espírito Santo venha e toque o seu coração, para que você tenha essa revelação de que o Senhor é o Pai que cuida dos seus filhos. Pai, o Senhor fala aos discípulos para não andar ansiosos, porque eles acabam no meio ali da jornada se distraindo e andando inquieto, ansioso. E o Senhor fala ali aos discípulos para que eles não fiquem dessa forma. Senhor, nós aqui, Pai, somos os teus discípulos. E algumas vezes nos pegamos, Senhor Jesus, inquietos, Senhor, com tantas coisas. Não só com poucas, mas com tantas coisas. E eu quero, Pai, neste momento pedir perdão a Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor, porque não podemos, Senhor, ficar inquietos. O Senhor fala para não andarmos ansiosos, não ficarmos ansiosos. Então nos perdoa, Senhor. Pai, corrige o nosso olhar a Ti, Senhor. Corrige o nosso olhar para o nosso Pai, que tem nos dado o reino para nós buscarmos. Ó, Senhor, corrige o nosso olhar. Leva-nos a um tempo de cuidado do Senhor, Pai, de descanso no Senhor, Pai. Um novo tempo, Senhor, como filhos guardados pelo Pai, como igreja guardado pelo seu Senhor, pelo dono da igreja. Senhor, mas não só a nós cabe esta palavra hoje, mas aqueles que não são teus discípulos, Senhor. Que estes venham se tornar teus discípulos, Pai, porque o Senhor supre, porque o Senhor guarda e porque o Senhor supriu lá naquela cruz a maior necessidade que nós tínhamos, a necessidade de salvação. O Senhor supre tanto fisicamente, tanto na alma, emocionalmente, tanto também, Senhor, no Espírito, Senhor. O Senhor é aquele que nos dá a salvação. E eu oro neste momento para que cada um, Pai, talvez ali no momento, Deus, de escassez hoje, na preocupação, possa olhar para o Senhor e ver que há um Salvador. Amém. Um Salvador em todas as áreas. Ó, Senhor, perdoa, Senhor Jesus, aqueles que neste momento não são, Deus, teus discípulos, Pai. Leva-os ao arrependimento, Senhor, neste momento, por andar atrás de tantas coisas e preocupados e batendo ali a sua cabeça contra a parede com tantas preocupações, Senhor. E venham neste momento descansar no Senhor. Venham neste momento crer que há um Deus
Crer que o Senhor Jesus é aquele que cuida, que guarda e que zela dos seus. E que eles recebam neste momento, ao momento de entregar realmente sua vida ao Senhor, receber esse descanso, receber esse alívio que nós podemos receber quando estamos com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, nesta manhã por esta mensagem. Obrigado, Senhor Jesus, neste dia que nós precisávamos hoje, desta palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não ande ansioso. O Senhor, o nosso Pai, cuida de nós. Deus te abençoe e te guarde durante este final de semana, durante este tempo que vamos ter para adorar ao Senhor também no domingo. Se você, eu fico o convite nesta manhã, domingo nós vamos ter o nosso culto aqui. Sua presença aqui será muito bem-vinda. Aguardamos você para estarmos juntos aqui adorando ao Senhor e desfrutando dessa bênção que é estar no cuidado do nosso Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz.